Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Consagração do Trabalho a São José. É uma alegria iniciar a semana com vocês aqui, meditando um pouquinho sobre a realidade do trabalho. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho sobre um ponto crucial para a gente trabalhar bem, para santificarmos o trabalho no final das contas. É apenas um ponto, um passo inicial, que sem ele é impossível santificar de fato o trabalho, é impossível conquistar virtudes no trabalho, é impossível trabalhar bem, que é o cumprimento do dever. O cumprimento do dever, veja bem, ele é apenas um passo rumo a essa santificação do trabalho que nós falamos tanto dela, né? É um passo, não é que você cumprindo o dever, você já vai santificar o seu trabalho em si. Não, é um passo fundamental e básico. Nós precisamos cumprir o dever. E São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte: não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das nossas pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até nos mínimos detalhes. Deus não aceita trabalhos marretados. Ou seja, dentro das nossas pobres limitações humanas, diante das nossas fragilidades, fraquezas, defeitos, nós precisamos oferecer a Deus um trabalho que seja perfeito, digno. Precisamos nos empenhar, nos esforçar para cumprir bem o nosso trabalho, os nossos deveres do dia a dia. E talvez uma pergunta que a gente possa fazer talvez a título de exame de consciência, é a seguinte: eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Estou fazendo aquilo que eu deveria fazer no trabalho? Essa pergunta vai fazer a gente tomar consciência de onde nós estamos e de onde nós deveríamos estar, ou o que nós estamos fazendo e o que deveríamos fazer. Vai lançar luz sobre aqueles deveres que nós temos que cumprir e talvez a gente não tenha cumprido por conta da preguiça, e aí, enfim, nós vamos encontrar talvez as dificuldades, os problemas, a preguiça, todas as negligências, as curiosidades que muitas vezes nos atrapalham a trabalhar bem. Ao invés de trabalhar, nós somos aqueles que vivem jogando conversa fora ou gastando muito tempo nas redes sociais. E aí aqueles deveres importantes, aqueles projetos, aqueles trabalhos, tudo aquilo que nós temos de fazer, nós vamos deixando para lá porque gastamos o nosso tempo e a nossa vida com coisas absolutamente desnecessárias, infrutíferas e mesquinhas muitas vezes. Estamos dispersos nesse grande mar das redes sociais, da curiosidade, da preguiça. Não, muito pelo contrário, a gente tem que fazer um esforço redobrado para cumprir bem os nossos deveres. E esse cumprimento do dever, ele vai colocar no nosso peito mais ou menos 2 frutos. Um deles é a nossa própria conversão. Porque ao cumprir o dever, nós vamos deixando de lado o egoísmo, nós vamos deixando de lado aqueles desejos mesquinhos, as nossas próprias ideias e vontades, e aí nós vamos nos aperfeiçoando, conquistando certas virtudes, vencendo a preguiça, vencendo a negligência, vencendo o egoísmo. Nós vamos nos convertendo aos poucos, nos tornando melhores trabalhadores e pessoas e melhores cristãos, no fundo. E um outro fruto é a santificação dos demais. São esses 2 frutos, a nossa conversão e a santificação dos demais. Por quê? Porque ao cumprir o dever, eu estou harmonizando aquele ambiente de trabalho. Eu estou deixando aquele ambiente melhor, porque cada um de nós somos chamados a trabalhar bem. Quando alguém se entrega ao egoísmo, imediatamente o ambiente ele vai criando uma desarmonia. E quando nós cumprimos o dever, trabalhamos bem, esse ambiente ele
começa a ter uma harmonia. Nós começamos a dar esse tom para o ambiente de trabalho onde nós estamos. Portanto, trabalhar bem vai ajudar a santificar os demais. Porque eu não vou alcançar o coração do outro e evangelizar o outro de certo modo apenas através de pregações, de palavras. Ora, no dia a dia, no trabalho, isso se dá de outra forma. E é cumprindo os nossos deveres que o outro vai olhar para nós com outros olhos. Se você olha para alguém no seu trabalho que trabalha mal, é preguiçoso, fofoqueiro, mente o tempo todo, é óbvio que você não vai confiar nessa pessoa e você não sequer vai estar interessado em qual que é a fé dela ou quer que seja. Agora, quando essa pessoa trabalha bem, você já olha com outro olhar para ela. Você já olha para ela de forma atenta. É uma pessoa que é compromissada, fiel aos seus deveres, trabalha bem, é dedicada, mesmo apesar de todos os seus defeitos. E aí você olha para ela com mais confiança e está disposto a ouvi-la, está aberto àquela pessoa. Como aguantar el tipo dando la cara en un ambiente poco cristiano? Tú, y voy a repetir lo mismo porque claro, es el remedio primero, dando el ejemplo de tu buen trabajo, hecho profesionalmente con todas las garantías, sin chapucería. Bien. Después, porque sabrás comprender a los demás, porque sabrás buscar el momento de darles un consejo, y si no te buscarán ellos, yo te lo aseguro, acabarás en ese ambiente que crees tú que es hostil, siendo como el hermano mayor de todos. Ten un poco de paciencia. Reza por ellos. Como vocês viram então nesse vídeo, São José Maria Escrivá, ele fala sobre esse santificar o outro no trabalho, o modo como nós podemos evangelizar o outro no trabalho. Como eu disse, não é através de pregações, mas através de um trabalho bem feito, que começa pelo cumprimento do dever. É um primeiro passo básico, mas fundamental. Nós precisamos refletir um pouquinho mais a sério sobre isso e colocar os meios necessários para a gente cumprir bem os nossos deveres. Vamos então fazer a nossa oração de consagração do trabalho a São José, pedindo a intercessão desse nosso modelo de trabalhador para que a gente comece a partir de então a cumprir cada dia os nossos deveres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência, para expiar meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações, de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar ao tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência dos sucessos, tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será o meu lema na vida e na morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria estar com vocês aqui em mais uma segunda-feira, iniciando essa nossa semana de trabalho. Espero que com a intercessão de São José, você tenha uma ótima semana de trabalho e medite, não só medite, mas coloque em prática, coloque os meios para cumprir bem os seus deveres nessa semana. Um forte abraço e até a próxima segunda.